Aleluia, exalte a Ele. Exalte a Ele, exalte a Ele, exalte a Ele. Vamos encher esse lugar de ações de graça, de gratidão. A gratidão no teu coração, hoje à noite você está aqui. A gratidão pelos nossos cultos que retornaram, pelos cultos presenciais. A gratidão no teu coração por tudo aquilo que Deus tem feito, pelo cuidado que Ele tem manifestado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Levante as mãos, engrandeça o nome dEle, exalte a Ele, dê a Ele ações de graças, cultue Ele. Oh, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Aleluia, aleluia, Ele é digno. Oh, aleluia, Pai, nós te exaltamos, nós te bendizemos, Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de estar aqui, ó Pai, e poder levantar nossas mãos diante de Ti, Pai. A certeza de que o Senhor tem cuidado de nós, de que o Senhor tem cuidado da nossa vida, Pai, tem cuidado da nossa casa, tem cuidado da nossa família. Nada tem faltado, nada vai faltar nesses dias, Pai. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, a nossa vida está em Ti. Tu és a nossa fonte, as fontes de salvação. Muito obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado por essa noite, obrigado pela igreja, obrigado pelo teu povo, obrigado pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pela tua provisão, por tua graça, pelo teu poder, Pai, que está operando sobre a tua igreja, sobre a nossa vida, os teus filhos. Nós te agradecemos, nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Oh, aleluia, que bom que você veio. Como é bom poder estar num lugar como esse, num ambiente como esse, num ambiente do Espírito, um lugar onde Deus ordena a sua bênção. Antes de você se assentar, olha para quem está ao seu lado e diga: que honra, que prazer é adorar a Deus ao seu lado, perto de você. Nós somos a igreja e estamos no lugar certo. Aleluia, e toma o seu lugar. Obrigado, gente. Oh, glória a Deus. Nós viemos para cultuar o nosso Deus, amém? Durante um tempo tentaram nos impedir ou até mesmo nos privar disso, mas nada e ninguém pode parar a igreja, a força da igreja. Nós somos a igreja, amém, irmãos? E nós estamos envolvidos, né, como o pastor Zé Roberto ministrou aqui no domingo pela manhã, em uma grande obra. Quando sabe que nós estamos dentro, realizando uma grande obra? Nós fazemos parte dessa grande obra, amém? E nada e ninguém vai parar a igreja aqui no Vale do Paraíba, em Guaratinguetá, amém, irmãos? Glória a Deus, oh aleluia, Deus é bom, Deus é bom, o maravilhoso está aqui, o príncipe da paz está aqui, amém? Se você entrou perturbado, você vai sair daqui tão confortado, aliviado por Deus. Há alívio nesse culto, há refrigério, há paz, há alegria, há provisão do Espírito, há cura, há tantas coisas para acontecer, irmãos. Amém? Deus vai liberar a sua palavra, vai nos molhar com a sua unção. Então abra o teu coração hoje à noite, porque eu creio que nós vamos sair daqui edificados pela palavra de Deus. A Bíblia fala, você não precisa abrir, só quero citar para que nós possamos ganhar tempo. Paulo, escrevendo a carta ao seu filho na fé Timóteo, ele diz: estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermogênes. Aí no versículo 16, Paulo diz assim: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesífero. Diga Onesífero. Diga de novo Onesífero. É um nome difícil, complicado de dizer, né? Mas está na Bíblia. E Paulo diz assim: que o Senhor conceda misericórdia, graça, favor, poder, força à casa de Onesífero. Por quê? Porque muitas vezes, diga muitas vezes, o que Onesífero fez? Deu ânimo para Paulo. Eu hoje à noite quero ser um Onesífero para você. Amém? Eu quero te dar ânimo. Eu quero que você saia daqui animado. Eu quero que você saia daqui fortalecido. Eu quero que você saia daqui entusiasmado e empolgado com a palavra, com aquilo que Deus está falando e fazendo nesses dias. E de fato, irmãos, Deus vai levantar pessoas nesses dias, né, como Onesífero, como Ele levantou Onesífero, para dar ânimo às outras pessoas. O mundo está desanimado, desfalecido. Mas a igreja não, a igreja está fortalecida, a igreja está animada, e quando as pessoas se encontrar com você, ou você chegar em algum lugar onde o desânimo está tomando conta, você vai ser o ânimo daquele lugar, você vai animar pessoas, você vai encorajar pessoas a elas se sobressaírem em meio aos desafios da vida que nós estamos encontrando. Você vai ser essa pessoa, amém? Você vai animar muitas pessoas com a palavra, debaixo da unção do Espírito Santo. Nós somos a igreja,
e eu penso que a igreja está vivendo um momento, né, na história, tão propício, tão oportuno, para ela ser o sal da terra, a luz do mundo e manifestar a glória de Deus. Você pensa assim também? Que é uma grande oportunidade que nós estamos tendo como igreja nesses dias, amém? De manifestar a glória de Deus. Pessoas estão precisando de cura, pessoas estão correndo, né, atrás de cura, pessoas estão buscando algo para se apegar. Nós temos a palavra, nós temos Deus, nós temos a cura, nós somos a resposta. A igreja é a resposta, nós somos a resposta, sabia disso? Quem é a resposta para o mundo? Quem é a resposta para o mundo? A igreja, amém? Agora, o que nós precisamos nesse tempo é mudar a nossa maneira de pensar com relação a tudo que está acontecendo, para que nós não venhamos pensar como o mundo está pensando acerca das coisas. Nós precisamos pensar de acordo com a palavra, nós precisamos pensar de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, e quando nós alinhamos os nossos pensamentos de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, nós vamos pensar diferente de como o mundo está pensando. Amém? E não seremos influenciados pelo mundo, mas influenciados pela palavra. Nós vamos pensar da maneira certa. Kenneth Reagan diz em um dos seus livros, Pensamento Certo ou Errado, que quando nós pensamos certo, nós vamos crer certo, nós vamos falar certo, nós vamos ter os resultados certos. Mas quando nós pensamos errado, nós vamos crer errado, nós vamos falar errado, nós vamos ter os resultados errados. Então, o nosso pensamento, a nossa mente, ela é um filtro. Amém? A nossa mente é um filtro por onde os pensamentos entram, e um conjunto de pensamento forma uma mentalidade. Quantos sabem disso? Então são vários pensamentos que formam uma mentalidade, e uma mentalidade, ela determina a nossa crença. Uma mentalidade determina a nossa crença. Então a maneira como nós pensamos é muito importante a respeito de qualquer assunto, a respeito de qualquer coisa, porque vai gerar uma mentalidade, e aquela mentalidade vai determinar no que nós vamos crer. Então se nós pensamos certo, nós vamos crer certo, e se nós cremos da forma correta, nós vamos falar da forma certa. E quais vai ser os resultados que nós vamos ter? Os resultados que nós desejamos, os resultados que nós esperamos. E sabe que o diabo, ele tem entendido muito a respeito dessa questão, de que um conjunto de pensamento forma uma mentalidade, e uma mentalidade, ela consegue estabelecer hábitos, culturas, costumes, uma série de coisas. O diabo sabe disso, tanto é verdade que ele tem se utilizado do que ele pode para semear pensamentos, para qual é a palavra mesmo? Disseminar, obrigado. Disseminar pensamentos. E quais são as ferramentas que ele tem utilizado? Por exemplo, quando nós assistimos, para quem assiste, eu particularmente quase não assisto, mas para quem assiste uma TV, ou um jornal, ou até mesmo tem muito contato com as mídias sociais, você vai ver, amado, que por detrás disso existe uma influência disseminando pensamentos, ideias, amém? Um conjunto de pensamento tentando formar uma mentalidade. Quando você liga uma televisão hoje, o que está sendo anunciado? O que está sendo disseminado? Pensamentos de morte, pensamentos de roubo, pensamentos de destruição, pensamentos de doença, pensamentos de enfermidade. Então o diabo, ele entendeu uma forma pela qual ele pode trabalhar constantemente e fazer com que as pessoas pensem exatamente como ele quer. Existe um mecanismo, e nós precisamos estar muito atentos quanto a isso, porque senão o que vai acontecer? Mesmo sendo igreja, ter nascido de novo, sendo filho de Deus, nós vamos pensar como um homem comum, e nós não somos homens ou mulheres comuns, nós somos seres espirituais, seres extraordinários, criados à imagem e semelhança de Deus para pensar como Deus pensa, amém? Para disseminar os pensamentos de Deus, para pregar a vontade de Deus, para estabelecer os planos de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Posso ouvir um amém? Amém. Oh, aleluia! Amém, irmãos? Então nós precisamos estar muito atentos quanto a isso. Eu anotei aqui uma frase a respeito desse assunto, que eu quero falar com vocês um pouco hoje à noite, sobre a maneira de pensar, ou como devemos pensar nesses dias. É algo que veio no meu coração enquanto eu ouvi o pastor Zé Roberto ministrando acerca desse assunto, que diz assim, ó: quer mudar a realidade de uma cidade? Quer mudar a realidade de um povo? Quer mudar a realidade de uma igreja? Mude a mentalidade dela. Amém?
E esse é um trabalho árduo de uma liderança, e não só uma liderança de igreja, mas de uma pessoa que está investida de liderança, talvez, no governo de uma cidade, de um estado ou de uma nação. Se queremos mudar uma cidade, se queremos mudar um povo, se queremos talvez mudar a realidade de uma igreja, nós precisamos mudar a mentalidade daquela cidade, a mentalidade daquele povo, a mentalidade daquela igreja. Amém, irmãos? A Bíblia fala em Provérbios capítulo 23, versículo 7, aí você pode abrir. Provérbios 23, 7. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 23, 7. Todos encontraram? Se você encontrou, dá um glória a Deus. Diga, Deus é bom. Diga, as minhas contas estão pagas, necessidades estão supridas, e dinheiro está sobrando para abençoar o corpo de Cristo, a igreja, o reino de Deus, amém? Provérbios 23, 7 diz assim, ó, porque como imagina em sua... O que é que está escrito aí na tua Bíblia? Porque como imagina na sua mente, é isso? Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Assim ele é como? Como ele imagina na sua alma, na sua mente. O que é que a Bíblia está querendo nos dizer, irmãos? Que assim como nós pensamos, assim como nós nos imaginamos, assim como nós nos vemos, assim será. Amém? Se diante dessa situação toda que nós estamos vivendo, se nós nos vemos, se nós pensamos, se nós nos imaginamos, né, como também já foi dito aqui no final de semana, como uma igreja derrotada, como pessoas que fazem até aquela cara de coitado, precisando de alguma coisa, se é assim que nós nos vemos, é assim que nós seremos, é assim que nós vamos ser para o resto da vida, porque a Bíblia diz, assim como você se imagina, assim como você pensa, assim como você se vê, assim será. Se a pessoa se vê pequena, ela vai ser pequena. Se a pessoa se vê grande, ela vai se tornar grande. Amém? Se a pessoa num tempo como esse, ela se vê passando necessidade, ela está se vendo com falta, ela está se vendo doente, é assim que ela vai ser. Mas se ela se vê suprida, se ela consegue imaginar, né, em meio à escassez, à falta, à abundância, se ela se vê curada, se ela se vê cheia de saúde, se ela se vê prosperando num tempo como esse, assim será. Ela vai ser exatamente assim. Ou se ela se vê em falta, ela vai ter falta, mas se ela se vê prosperando no tempo como esse, pela palavra de Deus, pela unção, pela graça, pelo Espírito, assim será. Vai ser exatamente assim, de acordo com a imagem que cada um tem, porque ele diz assim como você imagina, essa palavra imagina é pensar, é se ver, é criar uma imagem. Deus é um Deus que trabalha com imagens. A Bíblia diz que Ele nos criou a sua semelhança, que Ele nos criou a sua imagem. Quando Deus quis alcançar um homem e através desse homem criar ou estabelecer toda uma nação, Deus trabalhou com uma imagem na vida de Abraão. Amém? E foi o trabalho que Deus teve com aquele homem, até que aquela imagem, lembra que Deus disse para ela, sai para fora da sua tenda, eu vou fazer de você uma grande descendência. Deus diz, olha para o céu, conta as estrelas, olha para a areia do mar, conta a areia do mar, assim será a tua descendência, assim será o teu povo. O que é que Deus estava fazendo? Deus estava trabalhando uma imagem, para que Abraão viesse se imaginar como, porque era daquele jeito que Deus queria que ele se visse. Amém, irmãos? E Deus trabalhou durante muitos anos, até que aquela imagem caísse dentro do coração dele, para que Deus pudesse então realizar a sua obra, cumprir a tua vontade, cumprir as tuas promessas. E a Bíblia está dizendo, assim como a imagem que você tem, a imagem que você criou a teu respeito, a imagem que nós temos como igreja, a imagem que foi dada para nós, da parte de Deus, para esses dias que nós estamos vivendo. Lembra, irmãos,
o pastor Zé Roberto, ele tem dito uma palavra aqui, desde o começo dessa pandemia, e talvez essa frase se tornou comum, entrando por um ouvido e saindo pelo outro, mas é uma verdade para aqueles que creem, e quando nós criamos uma imagem, de acordo com aquilo que Deus está falando, pela boca dos seus profetas, a Bíblia diz, crê no Senhor o teu Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E o que é que ele tem dito a nosso respeito como igreja? Ele tem dito como liderança, que essa pandemia, que toda essa situação, ela está trabalhando em nosso favor, mas enquanto nós, igreja, não nos vermos nessa condição, as coisas, elas vão cooperar para o nosso bem, as coisas vão concorrer para o nosso bem, tudo vai contribuir para o nosso bem, para o nosso bem-estar, porque é a vontade de Deus. Enquanto nós não criarmos essa imagem, Deus não pode cumprir, se tornar uma realidade. Você entende sobre isso? Então, assim como nós nos vemos, como é que você está se vendo durante esse tempo? Assim como nós nos imaginamos, como é que nós estamos nos imaginando durante esse tempo? Como vai ser esse ano, como nós vamos terminar esse ano, como nós vamos avançar mês após mês, como nós estamos nos vendo, como nós estamos nos imaginando como igreja, que nós vamos ficar aqui nesse prédio, que nós não vamos sair daqui desse lugar, o terreno já está pronto, amém, irmãos? O terreno já está pronto, a nossa igreja está dentro de um processo de crescimento, porque alguém ousou a crer lá atrás e a imaginar esse crescimento mesmo no tempo que nós estamos vivendo. Se alguém pode crer, nós podemos imaginar como alguém está imaginando e pensar, e assim como nós pensamos, assim como nós imaginamos, assim será. Oh, aleluia! Então, como é que nós estamos nos vendo nesses dias? Teve alguém que disse, próspero. Como é? Agora, essa imagem, ela precisa ser criada, ela precisa ser estabelecida dentro de nós, não de uma forma aleatória, irmãos. Nós precisamos criar imagens, nós precisamos pensar de acordo com aquilo que está escrito. A palavra de Deus tem o poder de criar essas imagens. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos fazer pensar como Deus pensa a respeito de todas as coisas. Agora, essa conexão, ela precisa estar muito próxima. Nós não vamos pensar como Deus pensa, nós não vamos pensar da maneira correta para crer e falar e ter os resultados corretos, se nós não fazermos com que essa palavra habite ricamente em nosso coração. E esse trabalho de fazer com que o que está escrito habite ricamente em nosso coração é uma responsabilidade nossa como filhos de Deus. Amém? De mergulhar para dentro da oração durante esse tempo. Sabe, irmãos, que nós, como liderança, sempre pensamos que quando um tempo como esse se levanta, se instaura, um tempo de pressão, um tempo de muita dificuldade para muitas pessoas, né? O que nós imaginamos como liderança? Que esse tempo forçosamente vai fazer com que as pessoas, elas mergulhem para dentro da oração, que elas mesmo agora busquem a Deus como elas nunca buscaram, que elas vão ler e fazer com que a palavra habite no coração delas de uma forma rica, de uma forma transbordante, mas sabe que com o passar do tempo nós descobrimos que isso não se tornou uma verdade no nosso meio? E talvez seja esse um dos motivos, né, pelos quais nós ainda não temos desfrutado de tantas coisas que Deus tem falado a nosso respeito. Isaías 54, que foi uma palavra que Deus liberou sobre a nossa igreja, através da vida do pastor Zé Roberto também, ele diz, olha, vamos estender, vamos alargar, vamos romper, vamos firmar as estacas. Ele diz, ó, limpa o terreno. Quantos lembram disso? Mas ele diz assim, limpa o terreno, mas pense grande, senão ele vai querer um becozinho, um pedacinho de terra. Não, Deus tem um terreno grande para nós, porque nós vamos expandir, porque muitas pessoas vão chegar. Agora nós precisamos expandir o quê? Não é só as paredes físicas da igreja, mas a nossa maneira de pensar. Por isso que ele diz, pense grande. Olha para quem está ao teu lado e diga, pense grande. Ele diz, pense grande.
Amém, irmãos? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Não pense de acordo com o saldo da tua conta bancária. Não pense de acordo com o que você tem no bolso. Não pense de acordo com a tua formação. Não pense de acordo com o sistema. Não pense de acordo com os noticiários. Não pense de acordo com nada que diz respeito às coisas naturais. Pense de acordo com a palavra. Pensa de acordo com a vontade de Deus. Pensa de acordo com aquilo que Deus falou a nosso respeito. Pensa, porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos. Daquilo que nós falamos, mas daquilo que nós também pensamos. E o que é que nós temos pensado? Talvez nós passamos um dia, ou um dia da nossa vida pensando no quê? Pensando nas contas, pensando nos problemas, pensando nas dificuldades, pensando no vírus, pensando na doença. É assim que nós vamos nos ver. Pensa de acordo com a palavra. Pensa de acordo com a vontade de Deus. Olha o que ele diz. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Amém, irmãos? Assim ele é, assim nós somos. Aleluia. Por isso que ele diz, quer mudar a realidade de uma cidade? Muda a mentalidade dela. Quer mudar a realidade de um povo? Não importa qual seja, muda a mentalidade daquele povo. Quer mudar a realidade de uma igreja? Então muda a mentalidade daquela igreja. Se as pessoas estavam pensando de forma pequena, transforma a mentalidade delas pela palavra para pensar de forma grande. Amém, irmãos? Muda. Esse foi um dos grandes desafios que Deus teve na antiga aliança, quando Ele enviou Moisés como libertador para tirar o povo da escravidão do Egito. Deus disse para aquele povo que iria introduzi-los em uma terra chamada Canaã, uma terra de abundância. Uma terra de abundância, uma terra de provisão, uma terra de fartura, um lugar onde eles iriam plantar, colher e se fartar. E não mais como era antes. Antes eles plantavam, antes eles trabalhavam e tudo eles entregavam para Faraó. Quase que não sai o faraó. Quase saiu farofa. Então, eles trabalhavam, eles semeavam e tudo que eles colhiam, eles entregavam para quem? Para Faraó. Viu como é que saiu agora? E Deus enviou um libertador e disse para aquele povo: eu vou libertar vocês, tirar vocês debaixo desse jugo e vou colocá-los em uma terra de abundância. Uma terra onde vocês irão possuir casas. Ele não diz casa, ele diz casas. É difícil até para receber, pastor. Porque as casas, amém. Mas isso era na antiga aliança. E a Bíblia diz que nós estamos hoje numa superior aliança. Então, se Deus fez para eles, Deus vai fazer para nós. Porque a Bíblia diz que em Malaquias 3,6, eu, o Senhor, não mudo. Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele diz, eu vou colocar vocês em uma terra onde vocês vão plantar, colher e se fartar. Ou seja, uma terra de abundância, uma terra de fartura e não de escassez, não de escravidão. Era essa terra que Deus havia prometido que iria introduzir esse povo. Mas o que aconteceu? Deus libertou o povo, Deus estabeleceu um caminho, revelou para Moisés esse caminho, só que durante o percurso daquele caminho, a Bíblia diz que o povo se rebelou, a Bíblia diz que o povo se tornou um povo incrédulo, e o grande trabalho de Deus, o grande desafio de Deus com aquele povo, foi tentar tirar de dentro deles a mentalidade do Egito. Esse foi o grande desafio que Deus teve com esse povo, porque todas as vezes que eles se encontravam diante de uma situação difícil naturalmente falando, eles sempre voltavam para o Egito. Não fisicamente, mas no coração. Era melhor que nós estivéssemos lá.
Pelo menos lá nós tínhamos cebola para comer, tá vendo cebola? Pelo menos lá nós tínhamos cebola para comer. Pelo menos lá nós trabalhávamos. Pelo menos lá Faraó nos sustentava. E eles voltavam para o Egito. E essa era a mentalidade deles. Estavam diante de uma situação difícil. Ah, rapaz, era melhor lá no Egito. Era melhor amassar tijolo. Era melhor fazer isso, aquilo. E ter o nosso salário no final do mês. E Deus, a proposta de Deus era uma terra de abundância. Era uma terra de fartura. Era um lugar de provisão. Um lugar onde eles iriam se fartar. Iriam receber e ter tudo que eles precisavam para a vida deles em abundância. Amém. E Deus teve que trabalhar isso, e mesmo Deus com essa proposta, mesmo Deus tendo feito a promessa, irmãos, foi Deus que fez a promessa, não foi Moisés, foi Deus. E mesmo assim, a grande maioria daquele povo não entrou na terra prometida. Por conta do quê? De uma mentalidade errada, de uma crença errada. E a incredulidade do coração deles, de um coração perverso, impediu aquele povo de desfrutar do melhor de Deus para a vida deles. E qual era a vontade de Deus? Que eles de fato entrassem e desfrutassem de toda a prosperidade divina. E qual é a vontade de Deus para a nossa vida hoje? A Bíblia fala em 3 João, abre a tua Bíblia em 3 João. 3 João, só tem um capítulo, versículo 2. 3 João, aleluia. Glória a Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida hoje? 3 João, versículo 2 do primeiro capítulo, diz assim: amado, acima de tudo, diga comigo, acima de tudo. Acima de tudo, acima de qualquer coisa, faço votos por tua prosperidade. Oh, aleluia, irmãos. Deus fazendo votos a respeito da nossa prosperidade. Você se alegra com isso? A Bíblia diz acima de tudo, Deus dizendo, eu faço votos por tua prosperidade. Deus nunca fez um voto de pobreza. Nunca fez um voto de pobreza, porque a vontade dele, assim como era a vontade dele para aquele povo, assim também é a vontade dele para a nossa vida. E a vontade de Deus para a nossa vida é que nós, como filhos de Deus, sejamos prósperos. Amém? Prósperos na nossa maneira de pensar. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia vai dizer, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Amém? Deus quer que você anda em saúde divina. Deus quer que nós venhamos desfrutar de saúde divina. Agora nós precisamos cuidar do nosso corpo. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, amém? Como um homem ou como uma mulher próspera, nós vamos cuidar das 3 partes constituídas no ser humano: espírito, alma e corpo. Amém. Ele diz assim, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como, lembra? Lá em Provérbios 23, 7, assim como você imagina na tua alma. Aqui o apóstolo João, ele repete novamente, assim como é próspera a tua alma. Da mesma forma, do mesmo jeito como é próspera a tua alma, assim você também vai prosperar em todas as áreas da tua vida. A vontade de Deus é que nós sejamos prósperos. O que nós precisamos entender, irmãos, é que a nossa prosperidade, ela está inteiramente ligada à nossa maneira de pensar. Amém? Não está ligado, né? A nossa prosperidade não está ligado diretamente àquilo que nós temos, àquilo que nós possuímos. Não tem nada a ver. Não é o dinheiro que nos prospera, o ter ou não ter. Amém? Não é a roupa que nós vestimos, não é a casa que nós temos, não é os carros que nós temos. Diga amém. Amém. Não é. Amém? O que nos prospera é a palavra. O que nos prospera é a maneira como nós pensamos a respeito da nossa vida, da nossa realidade. Quando sabe que José foi um homem próspero. Agora, por que José se tornou um homem próspero? A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 39, depois você pode ler com calma, que José, ele veio a ser um homem próspero. E não era pelo que ele tinha, porque nenhuma roupa ele tinha para vestir. Ele estava como um prisioneiro, e um prisioneiro nem a roupa que ele veste é dele.
Nem a roupa que ele veste é dele. Amém? Mas a Bíblia diz que ele veio a ser um homem. Por quê? A Bíblia continua dizendo, porque Deus era com ele. Por que ele veio a ser um homem próspero? Porque Deus era com ele. E ele não deixou que uma prisão, que um calabouço, que uma calúnia, e um falso testemunho viesse fazer com que ele pensasse de forma diferente de quem ele era. E a Bíblia diz que ele veio a ser um homem próspero, porque Deus era com ele. Deus não estava na nova aliança. Deus não só é como Deus agora está dentro de nós. E se ele se tornou próspero porque Deus era, imagine nós, filhos de Deus, carregando o próprio Deus dentro de nós. Assim como ele prosperou, nós também estamos habilitados por Deus para prosperar. Agora, o que vai fazer toda a diferença para materializar isso na nossa vida é a maneira como nós pensamos. É a maneira como nós nos vemos, como nós nos imaginamos. Amém? Quando nós olhamos para tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, nós temos duas formas de olhar, de ver, de pensar. Uma forma natural, uma maneira natural, e uma forma espiritual, uma maneira sobrenatural. E nós decidimos como nós iremos ver, olhar, se imaginar diante da situação. Amém, irmãos? Oh, aleluia. Então essa é a palavra que estava no meu coração. Amém? Para esse tempo. Deus tem um desejo que nós venhamos prosperar em todas as áreas da nossa vida. Espírito, alma, corpo, financeiramente, materialmente, isso está certo. A Bíblia deixa claro isso. Agora nós precisamos aqui renovar a nossa mente. Por isso que Romanos 12, no versículo 2, a Bíblia diz assim: não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Só tem uma forma da igreja não se conformar com este século. Só tem uma forma de nós, os filhos de Deus, não se conformar com este século. Qual é? Renovando a nossa mente e sendo transformado por essa renovação. E eu digo para você, irmãos, não é só 2 vezes na semana no culto, é todos os dias, se expondo à palavra de Deus, renovando a nossa mente, porque se nós não fizermos isso, mesmo sem perceber, nós vamos estar nos conformando com o mundo, com o sistema, a maneira deles pensar. Esse é um tempo que está difícil mesmo, as portas estão fechadas, as pessoas estão mandando os funcionários embora, talvez o próximo da fila seja eu. Quem disse? Essa é a fala lá fora, é o que eles pensam, é como eles se imaginam. Mas nós cremos em Deus, irmãos, cremos nessa palavra, e essas coisas podem acontecer à nossa volta, e a Bíblia diz: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas o que vai acontecer comigo, com você? O que vai acontecer com a igreja, com os filhos de Deus? Nós não seremos atingidos. Nós não seremos atingidos. Amém, irmãos? Vai ser assim comigo e vai ser assim com você, em nome de Jesus. Você crê dessa forma? Você recebe essa palavra? Então glória a Deus por isso. Em nome de Jesus, só quero orar com vocês. Fique de pé um pouquinho. Oh, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por Tua palavra que foi liberada sobre a nossa vida. Eu creio, Pai, no poder da Tua palavra. Ela tem o poder de transformar a nossa mente, a nossa maneira de pensar e de estabelecer uma mentalidade do Seu reino no nosso coração. Eu quero Te agradecer, Pai, por Tua igreja entendendo e se vendo como o Senhor nos vê durante esse tempo, de que nada vai nos faltar, Pai, de que o Senhor nos carrega em Teus braços, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos supre, de que o Senhor abre portas aonde não existe, fecha aquelas que o Senhor não abriu, que o Senhor vai na nossa frente como um guerreiro valente por detrás, como uma retaguarda segura. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e dado. Obrigado por estar nos guardando durante esse tempo e por nos fazer crescer e avançar, mesmo debaixo de pressão. Eu Te dou graças por maior graça e glória sobre a nossa vida, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Você pode se assentar, pastor?